Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e o mês de abril está recheado de assuntos ligados à prevenção e à tentativa de reduzir os números de adoecimento profissional e acidentes de trabalho. Para isso, o Ministério Público do Trabalho aderiu ao movimento Abril Verde. Membros do MPT participaram da 22ª edição do Congresso Nacional de Procuradores do Trabalho, um encontro para lá de proveitoso. E o MPT, juntamente com frentes parlamentares, marcou presença na Câmara dos Deputados para discutir a reforma trabalhista. Tudo isso e muito mais, agora no Trabalho Legal. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O movimento Abril Verde, que é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, reúne diversas entidades com foco em ações de prevenção. O objetivo é pautar esses temas para proteger o trabalhador brasileiro. Saúde, um estado completo que envolve bem-estar físico, mental e social. Gozar do melhor estado de saúde constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, afinidade política, condição econômica ou social. A saúde é essencial para atingir um nível equilibrado, seja em qualquer ambiente que a gente esteja. Mas não foi assim com essa atendente que prefere não se identificar. O trabalho virou sofrimento, motivo de desânimo e estresse. Era um lugar que eu gostava do trabalho, mas que era muito estressante, demandava muito e assim, eu não tinha hora para sair, eu tinha hora para chegar, mas eu não tinha hora para sair. Durante várias vezes cheguei de madrugada em casa e a situação foi cada vez ficando mais complicada por conta disso, porque eu fui estressando, eu tive crise de estresse, chegava em casa chorando, no final de semana ficava chorando. Eu chorava e não sabia por que eu chorava. Diversas doenças relacionadas à saúde mental estão relacionadas sim ao trabalho. Por exemplo, agora há pouco o Ministério Público do Trabalho em Pernambuco ingressou no final do ano passado com uma ação contra uma grande empresa de telemarketing que tinha em torno de 1.800 afastamentos relacionados a doenças mentais. Um número em uma média muito superior à média nacional. Não é uma coincidência. É infelizmente reflexo de um método produtivo atrasado, de um método produtivo onde se cobra bastante, onde se exige bastante do funcionário, onde sempre coloca o funcionário sob tensão elevada, o que ocasiona, neste caso concreto, e em vários outros casos que o Ministério Público tem ciência, situações de enorme adoecimento mental. E é importante lembrar que o tema adoecimento mental é tão importante que ele é considerado esse ano pela Organização Mundial de Saúde como tema a ser trabalhado em relação às questões de prevenção. Para combater essa realidade e chamar a atenção da sociedade sobre a importância da prevenção, o MPT se uniu à campanha Abril Verde, em memória das vítimas de acidentes de trabalho. O Brasil ainda é, infelizmente, um dos campeões mundiais de acidente de trabalho. Os últimos números indicam que o Brasil é o 4º país do mundo onde existem mais vítimas de acidente de trabalho, sempre lembrando que existe também, infelizmente, ainda um grande índice de subnotificação. Eu sempre costumo lembrar que em mais de 99% dos casos o acidente de trabalho ele poderia ser evitado. Então os números, mesmo quando existe uma redução, eles são altos. O Ministério Público tem procurado adotar medidas importantes para o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego para que esses números diminuam. De acordo com dados da Previdência Social, o Brasil registra uma média superior a 700 mil acidentes de trabalho por ano, pelo menos desde 2010. Somente em 2014 foram 704 mil acidentes de trabalho, sendo mais de 2.700 casos fatais e cerca de 251 mil que resultaram em afastamentos por período superior a 15 dias. O dia 28 é uma data mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. É uma iniciativa de sindicatos canadenses e escolhida em razão de uma explosão que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. Aqui no Brasil, a Lei 11.121 de 2005 criou o Dia Nacional em memória dessas vítimas. O Abril Verde faz parte das atividades da CODEMAD, Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho. Considerando que o dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde e o dia 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho,
o Ministério Público, junto com outras instituições, está promovendo várias ações de mensagem para o público em geral da importância de um meio ambiente de trabalho seguro e sadio. Considerando essa necessidade dessa divulgação do tema, o Ministério Público já procurou várias instituições como Presidência da República, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Tribunais Superiores, Conselhos Federais, posso destacar o de enfermagem, medicina, engenharia, para que essas entidades também façam algumas atividades relacionadas ao tema meio ambiente de trabalho. Durante todo o mês de abril serão realizadas atividades de conscientização sobre o assunto. E uma delas é a exposição fotográfica Trabalhadores. Essa exposição, ela mostra algumas situações que caracterizam como os trabalhadores brasileiros estão expostos a riscos, expostos a acidentes, expostos à degeneração de sua saúde, o que nos leva à infeliz posição de quarto país no mundo com o maior número de acidentes de trabalho. É um número bastante grave. A mostra é muito bonita, muito emocionante e ela traz a realidade dos trabalhadores, né? Porque é uma realidade que nós conhecemos, que nós convivemos, mas às vezes com o dia a dia do trabalho, das ocupações todas, a gente não tem muito como reconstituir essa realidade e a mostra ela tem essa finalidade, né, de reconstituir essa realidade que é a realidade dos trabalhadores, que é o trabalho do corte de cana, o trabalho sob o sol, né, com risco de doenças, o acidente, né, aí nós passamos para o mês de abril, que é o mês que o Ministério Público aproveitou a oportunidade para fazer ações e para implementar ações de combate aos acidentes do trabalho, de prevenir os acidentes do trabalho. As nossas estatísticas, elas são muito elevadas, o número de acidentes do trabalho é muito elevado. Essa mostra acontece simultaneamente nas 24 Procuradorias Regionais do Trabalho e aqui na PGT. Também ficará em cartaz por uma semana na Câmara dos Deputados. E uma versão reduzida será exibida no Palácio do Planalto na última semana de abril. Além disso, os prédios da PGT e de instituições parceiras serão iluminados na cor verde, assim como os sites farão alusão à cor temática. E você vai ver depois do intervalo. Encontro da NPT reuniu em São Paulo procuradores do trabalho de todo o Brasil, entidades sindicais e outros convidados. Não saia daí, voltamos já. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho promoveu em São Paulo o 22º Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho. O evento teve como tema central de discussões o MPT em tempos de ataques sistemáticos à proteção jurídica das relações de trabalho. E o repórter Iago Garcia acompanhou de perto esse encontro. Isso mesmo, Rafael. E o Congresso foi bastante proveitoso. Em um momento tão conturbado, com a votação e discussão de projetos como o da terceirização e das reformas trabalhista e da Previdência, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho discutiu aqui como agir diante desse cenário. Vamos ver na reportagem. O Congresso teve como tema principal o MPT em tempos de ataques sistemáticos à proteção jurídica das relações de trabalho. Tópico escolhido a dedo diante do atual momento político do país. Nós temos vivenciado momentos particularmente difíceis para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho e para o próprio Ministério Público do Trabalho. Então hoje são os variados ataques aos direitos sociais que envolvem a atuação do Ministério Público como um todo, né? Então a gente vive uma pauta de imenso retrocesso hoje que está em tramitação no Congresso Nacional e é justamente sobre esses temas importantíssimos que estão sendo discutidos no Parlamento que a gente quer discutir aqui também. Além dos associados da ANPT, convidados também participaram do evento durante 3 dias na cidade de São Paulo.
Foi a 22ª e maior edição do Congresso. Esse auditório recebeu cerca de 300 procuradores do trabalho vindo de todas as regiões do Brasil. Oportunidade para trazer demandas particulares de cada local. Costumamos dizer que há vários Brasis dentro do Brasil. Nós temos aqui hoje procuradores que atuam em 125 unidades do Ministério Público espalhadas por todo o Brasil, por todos os estados. Então isso é importante porque é um momento em que todas essas realidades que são vivenciadas pelo Ministério Público do Trabalho, pelos procuradores do trabalho, podem ser trazidas, podem ser comparadas e podem ser analisadas frente às propostas de mudança que estão aí. Um dos convidados foi o professor Clóvis de Barros Filho. O discurso sobre ética e moral contribuiu para entender o momento que passa o trabalhador brasileiro. Não seria necessário aos legisladores ler mais do que um parágrafo para entender que, em certas situações de notório desequilíbrio entre as partes, a livre negociação é uma carnificina, é uma chacina cruel. E assim, com o afã de reproduzir de maneira cada vez mais aguda a concentração do capital, a verdade é que podemos assistir de maneira cada vez mais aguda ao minguamento das garantias daquele que só tem o seu trabalho para vender. Com esta situação, os temas de discussão não poderiam fugir de questões como a sanção do projeto da terceirização irrestrita, além de outros projetos em tramitação no Congresso que também retiram direitos do trabalhador. Nós vamos continuar nessa batalha, nessa luta, para que a democracia se estabeleça através do princípio do concurso público. É um corolário importante do Estado Democrático de Direito e não é dado ao legislador infraconstitucional, e ainda que assim o tivesse feito, seria absolutamente eivado do vício insanável de inconstitucionalidade qualquer norma que venha afastar o princípio de concurso público e possibilitar a terceirização irrestrita, inclusive também no serviço público. Nós não temos um posicionamento contrário pura e simplesmente à reforma trabalhista, por exemplo. Nós somos contra esse texto que aí está de reforma trabalhista, que ao nosso ver ele precariza em demasia ainda mais as relações de trabalho. Então nós temos apresentado proposições, temos apresentado sugestões de emendas, de projetos de lei para tentar avançar, sim, no que entendemos que poderia ser efetivamente uma modernização das relações de trabalho, modernização da legislação trabalhista. A palestra sobre reforma da Previdência trouxe também a preocupação com o impacto no direito à aposentadoria. A importância que o Ministério Público do Trabalho tem ao viabilizar que o trabalhador não seja obstado no seu direito de buscar se insurgir contra essas reformas. De conscientização, de debate, de ir à sociedade civil e explicar o que está acontecendo. Eu acho que esse é o papel fundamental. E o Ministério Público do Trabalho faz isso de forma belíssima durante os anos. Então, nesse momento, eu tenho certeza que ele vai aprofundar essa tarefa, que é uma tarefa histórica do Ministério Público do Trabalho. O encontro também divulgou os vencedores do 18º Prêmio Evaristo de Moraes Filho. A medalha é entregue anualmente pela NPT para prestigiar e incentivar a produção jurídica dos procuradores do trabalho. Neste ano, o primeiro lugar ficou com a ação civil pública para a divulgação da lista suja. A lista suja talvez seja o instrumento mais importante, a política pública mais importante de enfrentamento à escravidão contemporânea adotada pelo Estado brasileiro e que não vinha sendo publicada de forma deliberada e injustificada pelo governo federal. Foi um trabalho conjunto do começo ao fim e que coroa, na verdade, esse prêmio serve para coroar um momento, uma vitória do Ministério Público do Trabalho. Não é uma vitória pessoal, é uma vitória da instituição como um todo. E um fôlego para que perseveremos. Ao fim, a sensação é de que o Congresso aconteceu em boa hora, para definir os rumos do MPT diante de um cenário difícil para o direito à inspeção do trabalho. Então a NPT tem muita preocupação com o futuro do Brasil
Em razão disso, busca se antecipar para que seus membros, a partir de uma discussão aprofundada e com visões plurimas, a gente possa dar uma melhor definição e um melhor tratamento para essas situações que estão acontecendo hoje no cenário nacional. E você vai ver no próximo bloco. Um dia especial para os 2 aprovados no 19º concurso para procuradores do Ministério Público do Trabalho. Voltamos em 1 minuto. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Classe Trabalhadora e o Ministério Público do Trabalho se reúnem pela primeira vez após a aprovação da Lei da Terceirização. O objetivo do encontro na Câmara dos Deputados foi reduzir os prejuízos que possam acabar com direitos legalmente assegurados aos trabalhadores brasileiros. A frente se reúne uma vez por semana para discutir a atualização de propostas que ameaçam os direitos trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho participa da discussão. Nesse momento aí de tantos ataques que os trabalhadores têm sofrido, né? Sobretudo nesse momento em que foi aprovado de forma muito abrupta e violenta esse PL 4302, que libera a terceirização de forma geral, é importante que nós estejamos unidos com todas as entidades da sociedade civil que estão aqui presentes, entidades sindicais, outras entidades associativas como a ANAMATRA, os próprios parlamentares, enfim, estejamos unidos com a sociedade para fazermos frente, para lutarmos contra esses ataques da forma mais eficiente possível. Foi a primeira reunião da Frente Parlamentar após a votação do projeto da terceirização na Câmara dos Deputados. O encontro serviu para discutir e mostrar a preocupação com o atual cenário político e os prejuízos ao trabalhador. Terceirização significa institucionalizar a precarização das relações de trabalho, que ela está absolutamente casada com a reforma trabalhista, que significa você retirar direitos. Inclusive, a Comissão da Reforma Trabalhista, ela tem absorvido e tem aglutinado uma série de projetos que são extremamente cruéis para a classe trabalhadora, como, por exemplo, o trabalho intermitente. E tudo isso aliado a um quadro onde, neste projeto de terceirização, haverá também a fragmentação da representação sindical. Centrais sindicais levam às reuniões a percepção dos trabalhadores. Nós estaremos sempre nas reuniões, continuamos presentes nas votações lá na Câmara de Deputados, conversando com os deputados, pressionando para que vote contrário a todas as reformas. Não só aqui, né? Nós estamos, o trabalho nosso é conjugado. Aqui no Congresso, fazendo um trabalho com os deputados, com os senadores, mas nós temos um trabalho muito grande, muito articulado, muito com não só a CUT, mas com a Frente Brasil Popular, o Povo Sem Medo, as demais centrais sindicais, pressionando os deputados nas suas bases, colocando para a população qual é a posição dos deputados. Uma das preocupações é quanto ao ritmo acelerado adotado para votar projetos tão importantes. A sociedade está se organizando, está aos poucos tomando o pé do que está acontecendo, e eu ainda desconfio que tem muita gente que não se deu conta do perigo que é essa história da retirada dos direitos dos trabalhadores, tanto na reforma trabalhista, que inclui a terceirização, quanto na reforma previdenciária. A Frente Parlamentar em Defesa da Classe Trabalhadora foi criada em maio de 2016, mesmo quando ainda não havia um movimento de reforma trabalhista. E agora, com a inclusão de pautas como essa, o objetivo passa a ser a união de forças para garantir os direitos do trabalhador. Nenhum de nós aqui vai conseguir enfrentar essa investida tão forte do governo e das forças que o apoiam, se não nos unirmos aqui. Nenhum de nós sozinho vai conseguir fazer frente a isso, mas tenho certeza de que nós aqui, unindo cada um unindo a sua experiência, a sua atuação específica, todos nós unidos conseguiremos sim oferecer uma resistência boa a esses ataques. Uma boa notícia.
2 procuradores aprovados no 19º concurso do MPT tomaram posse na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Eles vão atuar nas procuradorias nos municípios de Araguaína, em Tocantins, e Alta Floresta, no Mato Grosso. Para ser um procurador do trabalho, as exigências não são poucas. As principais são: é preciso prestar concurso público composto por 3 provas escritas, sendo a primeira objetiva, a segunda subjetiva e a terceira prática, além de provas orais e aferição de títulos. O candidato deve ter nível superior completo em direito e 3 anos de atividade jurídica comprovada até a etapa de inscrição definitiva. Quem tiver mais de 65 anos não poderá ser nomeado. Foi por tudo isso e mais um pouco que Tiago Lopes de Castro e Elcio de Souza Araújo passaram para tomar posse como procuradores do trabalho na sede do MPT em Brasília. Foi uma grande batalha, desde os primórdios dos meus estudos na área trabalhista até a aprovação final foi em torno de 5 anos de estudos, intensos estudos, mas graças a Deus os esforços não foram em vão. Estou aqui hoje tomando posse neste cargo, nesta honrosa instituição. Muito estudo, anos de estudo, vários concursos e muita renúncia a vários aspectos da vida, mas é muito gratificante esse momento, estar aqui com meus familiares, com meus pais, minha esposa, e é isso, muita emoção. Foram 6.324 inscritos para o 19º concurso público. Um orgulho e tanto estar entre os aprovados e poder cumprir a missão de defender os direitos dos trabalhadores. A atuação do Ministério Público do Trabalho nesse momento é muito importante para conter esse retrocesso contra os direitos trabalhistas, direitos humanos dos trabalhadores. Então, a atuação firme do Ministério Público nesse momento, seja na sua atuação diária, seja no Congresso Nacional, com a ajuda da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, é essencial para conter esse retrocesso no mundo trabalhista. Como procurador do trabalho, eu pretendo, assim como eu expus no discurso, combater todas essas tentativas de flexibilização dos direitos trabalhistas, que na verdade tem o propósito de precarização das relações de trabalho, de redução dos direitos sociais historicamente conquistados, e também combater o fenômeno da precarização, da descartabilidade da mão de obra assalariada. Na cerimônia de posse, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou dos inúmeros desafios que os 2 novos procuradores têm pela frente e deu a eles alguns conselhos. O conselho que eu posso dar é a capacidade de não perder o poder de se indignar. Como eu disse, o dia a dia de vocês vão lidar com as situações mais absurdas no sentido da coisificação do ser humano. Vocês perderem a capacidade de se indignar, encontrarem com o que vocês se depararem, está na hora de buscar outra profissão. E o terceiro conselho é a perseverança. Acreditar sempre. Não se deixar abater diante das primeiras derrotas, dos primeiros obstáculos. Depois de empossados, os 2 novos procuradores assumem os postos em Araguaína, Tocantins e Alta Floresta, no Mato Grosso. O dia especial reuniu familiares e amigos orgulhosos. O Elcio contou com o apoio da esposa desde o início. Não é fácil a rotina de quem estuda, de quem se propõe a estudar, mas como ele já vem de uma bagagem de estudo, tanto da época da faculdade, então isso também foi uma forma de ajudá-lo a conquistar esse sonho, né, tão almejado. E você está feliz? Estou muito feliz, muito feliz. A mãe do Tiago não poupou elogios ao filho. Essa emoção está guardada há muitos anos. Assim, ele, durante esse preparo dele, esses anos, né, então aquela emoção, eu junto com ele. E falando com ele sempre, confia em Deus, confia que o tempo de Deus não é o nosso,
Mas agora foi muito emocionante, porque eu estava até com medo, né, de que estava tão demorado, mas graças a Deus chegou o dia. A emoção é muita. E o que eles esperam? Espero fazer um melhor trabalho possível. Estou muito feliz de estar tomando posse hoje. É um cargo com o qual eu sonhei desde que fui servidor do Tribunal Superior do Trabalho. Já conheço o trabalho da instituição. O Ministério Público do Trabalho é uma instituição permanente, independente e tem uma estrutura capaz de proporcionar aos procuradores toda a liberdade, todos os instrumentos necessários para enfrentar todos esses problemas. Tenho consciência que encontrarei um cenário de dificuldades, mas estou disposto a contribuir para as melhorias do mundo juslaboral. Depois da posse, os novos procuradores participam do curso de ingresso e vitaliciamento. E vale ressaltar que uma das lutas do MPT é e sempre será contra o trabalho infantil. Por isso, nos ajude a compartilhar a campanha #Chega de Trabalho Infantil. A ação conta com o apoio de artistas e personalidades do esporte para difundir a causa nas redes sociais. Quem obriga a criança a vender no farol? #neles. Pôs criança para trabalhar no campo? #neles. Criança ajudando no comércio? #neles. O trabalho infantil é uma violência contra o futuro das nossas crianças. Mostre que você é contra esta prática que atinge milhões de meninos e meninas em nosso país. Poste sua foto ou vídeo com esse gesto nas redes sociais. Com a #Chega de Trabalho Infantil. Essa é a nossa bandeira. Participe. Trabalho infantil? #nele. E o programa Trabalho Legal fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Aliás, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Para participar é fácil. Envie sua sugestão de reportagem para o nosso e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br, também o Facebook ou o canal no YouTube. Essa edição fica por aqui, uma ótima semana para você.